Então essa é a parte 2, saindo um vídeo especial para você, falando sobre os outros pontos principais aí a serem visitados do Japão, passando por Kamakura, Osaka, Kinosaki Onsen, aonde é um lugar especial aí também para quem quer conhecer e ter as experiências onsens, aonde é tattoo friendly, e também, por último, Kyoto. Então, assiste aí e curta esse vídeo que está bem especial. Depois de explorar Tóquio, era hora de descobrir um Japão completamente diferente. Aí, chegando em Kamakura, tomando um café tipicamente japonês, em um restaurante, digamos assim, muito privativo, atendendo ali somente 3, 4 pessoas por vez, e depois um cafezinho especial tomado no Drift, numa maneira diferente de preparo ali japonês. Então, uma viagem que me levaria por antigas capitais, castelos históricos, cidades termais e alguns dos templos mais famosos do mundo. Se Tóquio representa o futuro, os próximos destinos revelam as raízes, as tradições e a essência cultural do Japão. Então, Kamakura é a nossa primeira parada, localizada a pouco mais de 1 hora de Tóquio. Aí é bem comum encontrar alguns guardas utilizando essa jaqueta com ventilador para amenizar um pouco o calor das cidades japonesas. Então, essa pequena cidade Kamakura já foi capital política do Japão durante o período Kamakura entre os séculos 12 e 14. Ainda hoje ela representa aí uma atmosfera muito diferente da capital japonesa. O símbolo mais famoso da cidade é o Grande Buda de Kamakura, conhecido como Daibutsu, com mais de 13 metros de altura e pesando aproximadamente 120 toneladas. Essa impressionante estátua de bronze foi construída há mais de 750 anos. Ao longo dos séculos, terremotos, tsunamis e tempestades destruíram o templo que o protegia. Mas o Buda permaneceu de pé. E talvez seja justamente isso que torna sua presença tão impactante. Atrás, inclusive, desse Daibutsu, dessa incrível obra de arte, dessa estátua impressionante, tem uma trilha que vai passando pelas florestas que cerceiam essa grande obra. Sobre Daibutsu, poucos monumentos conseguem transmitir uma sensação tão forte de permanência diante da passagem do tempo. Seguindo pela cidade, a gente explora aí um pouquinho mais dessa impressionante história japonesa. Nessa trilha aí que eu fiz por detrás do Daibutsu, se encontram registros históricos, inclusive, de antigas civilizações marcadas nas pedras. Foi um pouco difícil esse trajeto, não foi tão fácil quanto se imagina, porque tinha bastante barro, trechos, inclusive, com bastante pedregulhos, bastante escadarias, inclusive, ao redor, mas foi uma experiência muito interessante estar vivendo a natureza japonesa de uma forma diferente do que a gente está habituado. Acho que ter essas experiências em diferentes lugares fazem realmente a gente se conectar com cada uma das regiões. Aí tem um pouquinho da imagem do peixe, né, que eles acabam comendo essas mesmas refeições em diferentes lugares, e em diferentes ocasiões, como café da manhã, almoço, janta. Nos carros japoneses, normalmente a mão é em inglês, então a direção muitas vezes é utilizada no lado contrário. A nossa próxima parada, digamos assim, em Kamakura, se dá no templo Hasereda. Além da sua importância religiosa, o local oferece uma das vistas mais bonitas da região. Dos jardins e terraço do templo é possível observar a cidade, a vegetação e até mesmo o oceano ao fundo. O ambiente transmite uma tranquilidade difícil de encontrar nas grandes cidades. Nossa última parada em Kamakura é o santuário Chitsurugaoka Hashimangu. Fundado há quase 1000 anos, ele foi um dos centros espirituais mais importantes da era dos samurais. Inclusive, ao caminhar por seus portões e escadarias,
é impossível não imaginar como era a vida durante o período em que Kamakura comandava o destino do Japão. Aí se pode observar as carpas dentro dos jardins, que inclusive são bonitos demais. Vale demais cada uma dessas experiências sobre esses diferentes cenários que o Japão pode oferecer para você. É bem comum, muitas vezes, você encontrar os japoneses fazendo ofertas em dinheiro em todos esses templos, tá? Então é comum vocês verem eles jogando ali moedas, então as ofertas elas acontecem em muitos lugares. Aí, caminhando por Kamakura e usufruindo, desfrutando de uma cerveja local produzida em Kamakura, inclusive. Aí andando um pouquinho pela cidade, pelos parques, explorando um pouco essa atmosfera japonesa. Se observa muitas vezes que eles usam sempre esses guarda-chuvas como se fosse uma proteção do sol. Então os japoneses eles não tomam muito sol, né? Eles preferem preservar, digamos assim, a pele e não tomar muito sol. E aí, com isso, eles usam inclusive camisetas de manga longa, com proteção UV, usam protetor solar e evitam o máximo possível se expor ao sol. Aí vocês veem uma reserva de saquê, que é utilizado esses barris, como vocês podem ver nesta imagem aí dentro deste templo. É bem comum, inclusive, encontrar essas reservas aí espalhadas por diversos locais dentro do Japão. Vocês não fazem ideia do calor que estava fazendo no Japão nesse período. Estava tudo girando em torno de 40 graus, mais ou menos, então os japoneses estavam sofrendo realmente nesse período e tem que proteger a pele mesmo. Nessa oportunidade em Kamakura, encontrei um litoral, claro, um mar, onde eu pude me refrescar um pouquinho. Confesso que não era dos mares mais bonitos que eu já vi, mas foi o suficiente para pelo menos poder me refrescar um pouquinho e dessa cidade, além da cervejinha que eu tomei nesse dia. Na cidade de Osaka, a próximo destino, peguei um trem-bala, aí eu tive a oportunidade de ver a velocidade que esses trens chegam. Eu peguei o celular, verifiquei e nesse dia ele chegou numa máxima de 272 quilômetros por hora. É muito rápido. Então, deixando a tranquilidade de Kamakura para trás, chegamos a Osaka. Se Tóquio é a capital política e financeira do Japão, Osaka é muitas vezes considerada sua capital gastronômica. A cidade é famosa por sua energia vibrante, personalidade descontraída e vida noturna intensa. Nossa jornada começou por Namba e Dotonbori, poucos lugares representam melhor Osaka do que essas duas regiões. Então, ali você pode apreciar um pouco da culinária local e ter um pouco dessa experiência e sabor dessa região. Então, os enormes painéis luminosos, as fachadas extravagantes e a movimentação constante desses dois lugares criam um ambiente único. O famoso letreiro do corretor Glico tornou-se um dos cartões postais mais conhecidos do Japão. Mas, além das luzes, é a atmosfera que chama a atenção. Osaka possui uma personalidade diferente, mais informal, mais espontânea, mais barulhenta, quase como se fosse a versão mais extrovertida do Japão. E aí, vocês viram um pouco das imagens do castelo de Osaka. Nessa figura ali mostra inclusive como eles defendiam o castelo, né? Aí vocês veem que tem um buraco no chão, né? Então, os defensores, os guardiões do templo de Osaka, eles olhavam para fora, viam se os inimigos se aproximassem e lançavam lanças por esse buraco aí para matar e abater os seus oponentes. Originalmente, esse castelo foi construído no século XVI por Toyotomi Hideyoshi, uma das figuras mais importantes da história japonesa. O castelo desempenhou um papel fundamental no processo de unificação do país. Embora a estrutura atual seja uma reconstrução moderna, ela continua simbolizando um dos períodos mais importantes da história do Japão. Ao redor do castelo está o Parque Nishinomaru, um espaço agradável que oferece belas vistas, inclusive da fortaleza, como vocês podem visualizar aí,
e dependendo da época do ano, algumas das paisagens mais bonitas durante a temporada das famosas cerejeiras japonesas. Apreciem, neste momento, a beleza deste lugar e a paz que esse lugar transmite em meio, inclusive, a esse céu rasgado por arranha-céus. Esse lugar é realmente lindo, com cores vibrantes. Já em Shinsekai, encontramos um lado completamente diferente de Osaka. O bairro surgiu no início do século XX, inspirado em cidades ocidentais, e mantém até hoje um charme retrô bastante peculiar. Seu principal símbolo é a Torre de Chisu Tenkaku. Durante décadas, ela representou a modernização e a ambição de uma cidade que crescia rapidamente. Hoje, continua sendo um dos marcos mais conhecidos de Osaka. E claro que em Osaka eu não poderia deixar de experimentar a famosa comida local, que é o okonomiyaki. É simplesmente delicioso essa comida. Não deixe de experimentar estando neste lugar e sinta um pouco a atmosfera ao entorno da torre de Chitsu Tenkaku, na região ali de Shinsekai. É realmente um lugar único, vibrante, vale muito a pena a experiência de estar ali e viver um pouquinho mais do que o Japão tem a oferecer para vocês. Observem como eles fazem a refeição na região ali do Japão, em todos os lugares é possível encontrar restaurantes onde eles ficam virados para a parede, eles não costumam conversar muito entre eles. E aí vocês têm um pouco dos mercados locais, eles são viciados nessas máquinas de jogos para comprar bichinhos, e você encontra de tudo ali. E aí você encontra o Wagyu, uma das carnes mais valiosas do mundo, ali à disposição de vocês, para vocês comerem espetinhos de uma das carnes mais nobres e saborosas que vocês já vão poder experimentar na vida de vocês. Observe que uma moça se escondeu ali atrás, aonde essa região é uma região mais boêmia da cidade, e ali vocês também encontram ofertas, como nessa letreiro ali, outdoor, vocês veem homens expostos, são imagens de pessoas, literalmente, entre aspas, à venda, para serviços que vocês saibam muito bem do que se trata. Chegamos num destino especial demais, Kinosaki Onsen. Depois da energia de Osaka, seguimos para um dos lugares mais relaxantes de toda a viagem. Kinosaki Onsen, uma pequena cidade termal com mais de 1.300 anos de história. É um vilarejo, na verdade, nesse cantinho do Japão. Ao chegar aqui, a sensação é realmente de ter voltado no tempo. As ruas são tranquilas. As pessoas nessa região são muito, muito, muito receptivas. Os canais cortam a cidade. Ali vocês começam a ver uma imagem do Ryokan, que é um hotel típico com a hospitalidade, com camas japonesas, com todos os detalhes como os japoneses viviam na antiguidade. Então vocês vão observar que inclusive não tem cama. Então ali você deita no chão, onde as camareiras depois elas colocam como se fossem cobertores, umas cobertas e travesseiros com penas, que acredito que sejam penas de ganso. É muito, muito, muito interessante. Pontes de pedra, elas conectam diferentes partes do centro da cidade, e muitos visitantes circulam usando yukatas tradicionalmente, eles usam os kimonos para andar pela cidade, usam essas sapatos orientais que são bem difíceis de andar, então é comum vocês verem pessoas andando de roupão pelas ruas, porque eles visitam todas esses onsens da região para você tomar banho, né? Então, uma das experiências mais marcantes foi me hospedar aí em um ryokan. As tradicionais hospedagens japonesas oferecem uma oportunidade rara de vivenciar costumes preservados há séculos. E próximo a essa cidade de Kinosaki Onsen, inclusive, você tem uma praia que é um dos destinos mais paradisíacos do Japão, que é inclusive considerada uma das praias mais bonitas
do Japão. E claro que com esse calor do Japão, eu peguei uma bicicleta, morri de calor no meio do caminho, mas chegando lá eu tive a oportunidade de tomar um banho numa água cristalina sem nenhuma pessoa tomando banho. Então eu tive um mar inteiro para mim, porque pasmem, o japonês não gosta de praia. Então fica tudo à disposição dos estrangeiros que vão lá para poder desfrutar desses lugares. Dormir em futons, estes são os nomes das camas japonesas, né? Caminhar pelos corredores em trajes tradicionais ali do Kinosaki Onsen e experimentar essa hospitalidade típica dessa região japonesa torna a experiência em Kinosaki Onsen muito diferente de qualquer hotel convencional. Mas a verdadeira atração de Kinosaki realmente são os onsens, que são essas saunas japonesas com banhos termais quentes de águas vindas de fontes termais naturais. Então você pode relaxar. Só que tem um ponto crucial aí que a maioria das pessoas não sabem. Você tem que entrar nessas saunas, não é bem uma sauna, essas termas, pelado. Então você tem que entrar nu. E isso, para nossa cultura brasileira, ela é muito diferente. Então, tinham 7 onsens e eu decidi ficar na minha primeira. Não fui tomar banho em mais nenhuma outra, porque eu não ficava muito feliz em ver o negócio dos outros balançando na minha frente. Então, decidi experimentar as outras partes da cidade e continuar a minha viagem à minha maneira. Fiz a experiência, fiquei peladão na frente dos outros, mas ficou por isso mesmo. Chegando em Kyoto, vocês vão ver como esses japoneses são afinados. Escutem um pouquinho. A minha primeira experiência foi em um karaokê tradicional japonês. Eles amam isso no Japão e vocês encontram muitos karaokês espalhados pelo Japão. Chega de tanto sofrimento no ouvido de vocês e bora continuar. Kyoto talvez nenhuma outra cidade represente tão bem a alma cultural do Japão, porque durante mais de 1000 anos Kyoto foi a capital do país. Por isso, concentra alguns dos templos, santuários e tradições mais importantes da cidade japonesa. O que vocês estão vendo aí é um corredor gigantesco de Fushimi Inari. Esse corredor é famosíssimo e muito hypado, inclusive, pelos blogueiros aí ao redor do mundo. Na minha experiência, Kyoto começou de uma forma inesperada, aí, participando desse karaokê, né, ao lado de moradores locais e viajantes de diferentes partes do mundo. O karaokê, ele é muito mais do que um entretenimento no Japão. Ele faz parte aí da cultura social do país e representa uma forma divertida de criar conexões entre as pessoas. É, Agora, voltando aí para Fushimi Inari, ele é conhecido por milhares de portões vermelhos chamados de tori. Os caminhos que serpenteiam pela montanha criam uma das imagens mais icônicas de todo o país. Cada tori foi doado por empresas ou indivíduos como forma de agradecimento e devoção. E o nosso próximo ponto é o Gold Temple. Observem a beleza que é este lugar e toda a vegetação diferente que tem nesses jardins ao entorno. Nesse lugar, inclusive, tem um restaurante bem especial que é de frente a essa vegetação toda, onde nesse dia eu pude usufruir de um gelato especial japonês que é feito como se fosse com gelos, frutas, acho que bastante açúcar ali, porque ele era bem doce, mas também muito refrescante. Então, para esse calor, ele foi realmente muito especial. Esse templo dourado, ele é chamado de Kinkaku-ji,
conhecido mundialmente como pavilhão dourado. É comum encontrar essas mangueiras espalhadas por essas zonas de visitação no Japão para refrescar os turistas e, claro, a população local. Esse templo dourado, ele é coberto por folhas de ouro e refletido sobre as águas tranquilas do lago que o cercam. Ele parece quase que uma pintura. É um daqueles lugares que muitas vezes passam anos e a gente só observa eles por fotografias e finalmente você tem a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Você consegue observar essa diferente cultura de uma maneira de coração aberto, assim, e observar como o planeta é diferente e o tanto de coisas que temos a observar e aprender com culturas diferentes. Aí eu estava a margens de um dos rios que corta, essa cidade, de Kyoto e um pouco da música, aí eu vou deixar para vocês ouvirem, que tem músicos locais que tocam à beira do rio. Outro destaque importante que vocês vão ver na sequência é o templo Kiyomizu-dera. Construído nas encostas de uma montanha, ele oferece algumas das vistas mais impressionantes de Kyoto. Seu enorme terraço de madeira foi erguido sem o uso de pregos tradicionais e permanece como uma extraordinária obra de engenharia japonesa. Ao longo desta jornada, descobrimos diferentes faces do Japão, a história dos samurais de Kamakura, a energia vibrante de Osaka, a tranquilidade de Kinosaki Onsen e a riqueza cultural de Kyoto. Cada cidade revelou uma parte diferente do país, e talvez essa seja a maior surpresa de todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe seu like, comente, deixe suas dúvidas, que eu vou responder cada um dos comentários que vocês fizerem aqui embaixo. E não esqueçam de se inscrever no canal, que isso motiva a gente a publicar e fazer muito mais conteúdos para você.